Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast da SFL. Aliás, primeiro episódio? É, o primeiríssimo. A gente já fez alguns testes, mas vamos considerar isso inaugural. Sim, os outros a gente já deixa de lado, não tem importância. Então pronto, oficialmente é o primeiro episódio da SFL Podcast, uma iniciativa do escritório da SFL Advogados, que a gente criou com muito carinho, tanto o incentivo, né, pela participação de alguns clientes, que eles sempre estavam trazendo algumas pautas para a gente debater, Sim. como também por outros eventos, né, que nós participávamos e tivemos essa ideia. Sim, acaba acontecendo, a gente achou uma ideia legal e que isso agrega muito, assim, tanto na profissão quanto para falar com o público, sendo cliente ou não, para todo mundo entender um direito meio descomplicado. Sem o juridiquês. Mas uma coisa dinâmica mesmo. Entre isso. Nós aqui, um papo entre É nós. um bate-papo e hoje a gente tem alguns convidados aqui bem especiais, mas antes de apresentá-los, já aqui, estamos considerando que é o primeiro episódio, vou apresentar quem está aqui do meu lado, minha parceira e minha sócia, uma amiga pessoal, uma pessoa que eu admiro demais. Pronto, já falei o currículo. Já, tá ótimo. Pode parar por aqui. Não, pode não. Eu gosto de encher meu ego. Vamos lá. Ivana Leite, minha sócia. Eu vou aqui usar uma colinha para falar um pouquinho sobre a formação dela. Ela é especialista em questões trabalhistas, previdenciárias, tem uma experiência bem ampla já em negociações sindicais há bastante tempo, né? Representação empresarial. Não fala da idade, Experiência né? no Não precisa Ministério falar do Público. tempo, deixa o tempo pra lá. Não, mas é uma jovem, começou cedo. Ela também é especialista em processo do trabalho e pós-graduanda em Direito Internacional, com MBA em Recuperação de Empresas, com ênfase em recuperação de crédito. É um currículo respeitável, né? Por isso é minha sócia. Já que você me apresentou, então deixa eu fazer as honras e apresentar você. Gabriel de Santana Ferraresso, para quem não conhece, o melhor contratualista desse Brasil. Pronto. Já fechamos alguns Eu contratos. sou fã número 1. Tem MBA executivo em Business Law pela FGV. É especializado em tecnologia e contratos nas relações empresariais, planejamento societário e tributário. Além disso, é também especialista em Direito do Trabalho pela USP, mestrando e professor de Direito. Pós-graduado em Direito Corporativo, Compliance em Advocacia Tributária e Contabilidade Tributária. Chique, Mas que hein? extenso. Não, você falando ficou muito chique. Você falou pausadamente, então parece que é ainda maior. Pra todo mundo entender, Mas vamos falar do entender. tema de hoje e dos nossos convidados, que é o que realmente interessa. Vamos. O tema é um tema polêmico, né? Podemos dizer que é um tema polêmico? É um tema polêmico, mas é um tema que eu sou, assim, particularmente apaixonada. É uma advogada trabalhista, É né? advogada trabalhista. Óbvio que esse tema também abrange outras áreas, mas hoje a gente vai especificamente falar da área trabalhista. Sobre... E aí, falamos já ou apresentamos primeiro? Vamos apresentar primeiro? Vamos deixar um as suspense, convidadas, né? Vamos lá, pessoal, a gente tá aqui com duas pessoas muito especiais, são duas clientes, das quais também somos clientes. São parceiros, não é verdade, não é nem... Não é nem demagogia, é verdade. É verdade, são pessoas que a gente admira muito e convidamos justamente porque a fala delas é muito pertinente para esse tema. São pessoas que têm uma vivência ali contínua em relação a essa questão que vamos abordar. Bom, está aqui comigo Ana Paula Arnaud. É isso, Arnaud? O correto é Arnaud. Arnaud. Só que eu mesmo falo Arnaud porque é pra simplificar. Fica bem brasileiro, né? Isso é francês, não é? Arnaud. Francês. Chiquérrima. Eu já falaria Arnaud. Arnaud. Não, a próxima vez eu vou já apresentar corretamente. A Ana, e às vezes pode ser que eu acabe falando aqui, pessoal, Aninha, porque como eu falei, somos clientes dela também. Então a gente tem uma relação de confiança já construída, né, com o tempo, e isso pode acontecer aqui. Então vamos lá. Ela é fundadora da ARN Soluções Empresariais, ela é consultora em gestão de pessoas, carreira e recursos humanos, com formação profissional em Professional Self-Coaching, Assessment em Análise Comportamental. Ela atua como expert de alta performance para empresas e executivo. É maravilhosa, né? É óbvio que a gente não ia trazer pessoas de baixo calibre aqui, né? Obviamente. Ai, que honra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já tem um relacionamento aí de longa data. Já falamos disso também há bastante tempo, de gravar, né, episódios aí, porque temos temas em comum. Mas é uma honra estar aqui. Obrigada. Imagina, nós que prazer. agradecemos. A nossa próxima convidada, que também é uma cliente, nós também somos clientes dela, é a Perla Montenegro. É uma empresária do setor de beleza que atua com estética e bem-estar há mais de 23 anos. Só 23 anos, não é Só, pouca coisa, né? quase minha idade. Quase minha idade, eu tinha acabado de nascer. Gerindo uma rede de salões, né, de cabeleireiros, junto com seu esposo, que não está aqui hoje, infelizmente, mas foi convidado também. Propósito, né?
Perla ainda é perita grafotécnica e graduanda em Direito também. Então, para ela vai fazer sentido 2 vezes esse podcast, esses assuntos de hoje. Como empresária e também como graduanda de Direito, para já entrar no assunto com a gente como uma especialista. Seja bem-vinda, Perlinha. Muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Ivana e Gabriel. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje, fazer parte desse podcast inaugural na vida de vocês, né? Que seja um sucesso esse podcast. E poder até contribuir também na minha experiência, na minha vivência dentro dos estabelecimentos, né? Onde eu atuo. Com certeza tem muita coisa, Perlinha, porque você já compartilhou com a gente muitas experiências aí, já passou água debaixo dessa ponte, né? Já passou. Atualmente eu atuo dentro do salão como cabeleireira e também eu atuo ensinando profissionais, né? Então eu lido diretamente com pessoas, com a equipe, com colaboradores. Ou seja, o tempo todo. Tem muita coisa para falar com a gente. Então esse tema vai ser, vamos lá, além de polêmico, bem discutido. Vamos lá, e agora, qual que é o tema? Vamos pro tema finalmente. Gente, o tema é dano moral. Tá? Mas nós vamos falar sobre dano moral em 2 esferas. Quando ele é praticado pelo empregador contra o empregado e também quando ele é reverso, praticado pelo empregado contra o empregador. Que é o menos discutido a propósito, né? É o menos discutido, o menos conhecido. Nós já fizemos vídeo a respeito. Quem não viu, depois eu vou deixar publicado lá no Instagram como fixado. Justamente para vocês entenderem o quão pouco é discutido, mas como está disseminando hoje com a questão das redes sociais principalmente. Quem trouxe esse problema a primeira vez para nós, coincidentemente, foi a Aninha, por conta de uma questão que ela sofreu com algum outro cliente, e a gente acabou discutindo e entrando muito profundamente nesse assunto. Então, hoje nós vamos conversar com elas, com o Gabriel, entre nós aqui, como esse assunto afeta tanto a vida do empregado quanto a vida do empregador. A Perla aqui, trazendo a experiência de empresária dela, gerindo pessoas o tempo todo, e a Aninha como profissional de RH, onde ela dá todo esse suporte ao RH das empresas, treinamentos, enfim. Então, a gente vai tentar trazer de forma dinâmica aqui para discutir o assunto e tentar explicar um pouquinho de forma mais didática como que funciona, como pode ser punido, como pode ser evitado esse tipo de dano. Para começar, até aproveitando esse gancho seu, eu vou fazer uma pergunta para Ana, porque assim, a Ana, ela tá nas 2 pontas também, nas né? 2. Ela é empresária, e tá ali também ao tempo todo prestando essa consultoria para empresas, né? Aliás, até nossa proximidade em relação à questão profissional deu justamente aí, né? Sim. E tem todo esse suporte para que ela também tenha a questão jurídica ali para os clientes dela. Mas, diante de tudo isso que a gente debateu, né? A minha pergunta é, Ana, como que você vê isso? Como que você se depara com isso no dia a dia, nessa consultoria que você presta para as empresas, enfim. Conta pra gente um pouquinho. Tá, vamos lá. A gente recebe várias informações, às vezes por parte do empregado, porque como RH a gente se aproxima muito do empregado, principalmente, e também do empregador. Aliás, do empregador principalmente e também do empregado. Então, a gente está ali na ponte entre essas 2 frentes, né? Então, depende muito de que lado da história que a gente está ouvindo. Uhum. A história, ela sempre tem 2 versões. E a verdade, né? E a verdade, exato. São 3, na verdade. Então, eu recebo tanto de um lado quanto de outro. Dependendo da situação, a gente analisa. Só que eu não parto de uma verdade absoluta. Eu tento colher o máximo de dados possíveis. Tem que mediar, de certa forma, né, Ana? Você fica numa situação que você tem que mediar. Eu tenho que mediar, mas assim, quando é algo que foge um pouco do que a gente entende como normal ali da empresa, eu não fico tentando palpitar. Eu trago para quem entende do assunto. O seu departamento jurídico. O meu departamento jurídico. Porque, e aí eu trago até uma importância, tanto de ter um RH dentro da empresa, que vai identificar esse tipo de situação, quanto de levar para um jurídico que é especializado em fazer essa análise. É uma situação sensível demais, né? É muito sensível e às vezes a linha é muito tênue, né, desse entendimento. O que de fato foi um dano moral, assédio moral, às vezes é o entendimento da pessoa e ela tá reagindo, né? Maximizando aquela experiência, né? Uma experiência, exato. Então, eu colho os dados, o máximo de informações possíveis, tanto que, ainda que eu colho o máximo de informações possíveis, todas as vezes que eu trago para vocês pedem mais informações. Então, porque realmente a gente precisa ter
ter informação de como que aconteceu, quantas vezes foram, como que tem mais pessoas envolvidas, não tem, pessoas que testemunharam. Pra então, saber lidar até, né? Como reagir, que é um Exato. ponto difícil, né? Sim. Aliás, pra gente também, na outra ponta ali, quanto jurídico, a gente sempre tem que analisar de forma muito minuciosa, por isso a quantidade enorme de perguntas, né? Depende, né? Vários dependes que a gente responde aí sempre. A Perla também ouve muito isso. Depende. É quantificar para qualificar, né? Para qualificar se realmente houve aquele dano, né? Ela vai ter com certeza aí vários exemplos pra dar pra gente, porque tem aquela sensação do empregado de, nossa, eu fui advertido, ou me chamou a atenção, falou pra mim que não era dessa forma, e já logo é um assédio. Inclusive, o próprio empregado, na advertência, ele já pode achar que é um dano. Que já tem um dano ali pelo fato. A falta de fato. compreensão dele, ele já começa a julgar isso, né? Para julgar. Eu tô sofrendo um dano, olha, eu sofri uma advertência. E sai compartilhando isso, né, dentro do estabelecimento para os outros colegas também. Que tá vendo se como tiver para também, né, sofrer aquela advertência, já vai começar a achar eu também vou sofrer aí esse dano. você já entrou aí até na questão do dano reverso, por exemplo. Você deu um pequeno exemplo que a gente já pode fazer esse paralelo. O dano, o empregador, ele também sofre esse dano. O que a Perla acabou de destacar é o funcionário, o empregado recebeu uma advertência, que é um direito da empresa advertir a partir do momento que ele não está cumprindo com o contrato de trabalho dele. É uma dele. forma adequada para você fazer uma observação pro empregado, sem dar uma melhorada. sem levar a um dano, né? Exatamente. Porque de repente se você às vezes faz isso de uma forma muito informal, de maneira muito ali coloquial. É documentar mesmo, né? Porque aí as Exato. provas, isso é primordial, né? Eu sempre falo, é documentar. Porque senão fica muito, eu sofri um assédio, mas... Qual foi o limite disso, Exato. né? Então, documentar o que aconteceu, por que foi chamada a atenção do funcionário devido. Então, muitos já entendem, chamou minha atenção, e principalmente a gente fala, eu ouço muitos empresários reclamar da nova geração de funcionários, que não pode, é uma geração mimimi que eles falam, né? Eu discordo, não acho que é uma geração mimimi, mas falta esse entendimento de qual que é o papel da empresa. Qual que é o seu papel? Né? Exato. Mas aí vem a questão que eu estava falando, que até pode gerar, depois de uma advertência, que é um direito do empregador, um dano reverso. Um dano reverso, porque da mesma forma que a Perla trouxe, um acaba espalhando pro outro. Gente, tá muito comum, não sei se vocês estão acompanhando, mas talvez o meu algoritmo traga muito isso pra mim, né, por eu ser advogada. A questão desse... nada que você gosta de ver o circo Eu pegar gosto de fogo. fofoca, né? Eu gosto de saber o que tá rolando ali. Mas esse dano reverso, quando um funcionário começa a espalhar pro outro, começa essa difamação, assim, que mínima, sabe? Às vezes a pessoa, ela sabe o que ela fez de errado. Ela sabe que ela deveria ter tomado aquela advertência. Mas óbvio que se colocar no papel de vitimização, é muito mais legal, mais né? cômodo, né? Tipo, nossa, vai ter um monte de gente com dó de mim. Aí joga nas redes sociais. Gente, isso é um dano. Você tá lesando a imagem daquela empresa. Então, mas aí vem uma coisa interessante que você colocou aqui. Que a Perla, com certeza, sente muito na pele. Porque ela tá nas duas pontas. Ela é a dona, ela gera, ele junto com o esposo dela, essa rede de salões, né? Os salões que eles têm, as unidades. Mas ela também coloca a mão na massa, ela treina, ela capacita. E aí o que acontece, que a gente já ouviu, claro, é menos comum. Sabemos nós que é menos frequente. Não é que seja incomum, mas é menos frequente do que o contrário, o assédio reverso, né? Em que o Uhum. empregado acaba, porque também tem medo de se perder o emprego, né? Às vezes tem essa questão muito sutil, mas existe o olhar torto pro dono, né? Ou começar a ignorar não é, Perla? Conta pra gente, você deve ter passado isso. Existe, isso é uma experiência comum e é rotina praticamente, porque assim, uma vez que pensa assim, que consegue contaminar uma parte da equipe e tal, isso também é comum. No meu caso, vou especificar aqui que é na área da beleza, salão de beleza. Quem tem salão de beleza sabe como que funciona, como é que ocorre a difamação dentro do salão. E isso se estende a clientes, porque na nossa atividade, o cliente ele é recorrente. Ele retornável, vamos dizer. Tá toda semana, ou de 15 em 15, pega uma fidelidade, uma vez por né? mês. E ele faz vínculo com o profissional que ele escolhe para ser atendido. Se esse profissional ele se posicionou de forma contrária ao que foi estabelecido em contrato, e ele está ali pirraçando de alguma maneira, isso acontece, a gente sabe que não dá para esconder, né? Mesmo diante de uma conversa, de uma coisa, hoje, se o profissional não tiver o entendimento dessa conversa, se você não falar na linguagem dele e ele entender que é um dano, ele vai fazer a versão dele para a cliente, difamando de uma certa forma já, contorcendo a sua imagem ali, e ali o que ocorre ali?
né, um dano silencioso. E que vai se espalhando. E que vai né? se espalhando e Vai que vai contaminando, trazendo né? também ali um dano financeiro. Por quê? Se essa profissional sair, ela vai levar essa cliente pela defesa que ela fez dela própria e pela acusação que ela fez do estabelecimento para aquela cliente. Queimando o estabelecimento para aquela cliente só por isso é provável que acompanhe. Ela sim, na maioria das vezes isso ocorre. E isso vai trazendo aí o dano financeiro, né? Vai Porque você faz o acarretando, possível. dano material, dano moral, e vai se estendendo. Exatamente. Você fazendo o possível ali para a estrutura do local, para atender o melhor possível. Você faz reunião pedindo o melhor atendimento possível, quando na verdade por trás está ocorrendo isso. É uma reinterpretação, né? Acaba se reinterpretando de uma forma muito prejudicial, né? Sim. E isso contamina, de fato, né? Aliás, é uma coisa que a gente sabe bem, né? A gente costuma falar isso para os nossos clientes, né? Essa questão de investir de forma preventiva ainda é uma cultura praticamente inexistente no Brasil, né? É tão sempre difícil você reativo. convencer. É reativo, tão é sempre reativo, difícil. porque muitas das vezes, inclusive, quando acontece e a empresa tem que reagir, ela já acaba tendo um desembolso, né? Ou ela acaba tendo um dano judicial, ela acaba tendo Sim, um prejuízo Essa monetário. consciência não existe Não ainda no existe. empresário. A gente sempre Muito fala, né? Acham que é muita bobagem, né? Sim, sim. Investir em RH. Investir em RH, investir num jurídico que vai dar todo o apoio durante Preventivo. o processo preventivo. E aí vai procurar quando o estrago tá feito. Então, aí é que a gente fala que quem paga mal paga duas vezes, né? Porque Sim. você quer fazer uma economia, um tipo de economia, e óbvio que a gente não tá vendendo nenhum tipo de serviço aqui, não é isso. A gente tá explicando que uma prevenção, ela vai gerar uma mitigação. O risco, ele sempre vai existir, a gente não consegue acabar com esse risco. O dano tá aí, o dano vai existir e ele só aumenta. Antes não existia rede social. Né? Agora é tudo às claras Coisa aí. se propaga, né? Os vídeos viralizam. Comentários ali no buscador, ali, né? Na parte da empresa, né? A rede social ela Difamando, amplificou, ela deu voz para muitas pessoas, né? E tem muitas pessoas que não têm esse bom senso. Não, tem muito. Então joga muita coisa ali e aí muita coisa que pode trazer um dano para a empresa ou muitas pessoas que controlam o próprio Instagram da empresa e acabam postando coisas que não devem. Coisa A gente vê muita coisa. de tudo. Não, Sim. e isso leva a uma questão também que é pouco falada, pouco conhecida, mas a gente que trabalha tá ali à frente só vê isso todos os dias, né? E o empregado, de modo geral, sabe pouco sobre isso, que ele às vezes ele se desliga da empresa, ou ele tá cumprindo um aviso, ou ele se desliga e ali a empresa vai indenizar o período dele, né, de aviso, e ele sai difamando a empresa, como se ele já tivesse liberto, né, na mentalidade Agora eu posso falar, dele, agora eu posso e falar. acaba criando uma situação que pouco sabe, que é o que a gente tá colocando aqui, mas pode ser revertido. Pode. Pode ser revertido em justa causa durante esse período, inclusive, né? De tão sensível que é isso. E aliás, o que a Perla também colocou, e é interessante a gente observar que tão desconhecido quanto essa questão, é o fato de que, às vezes, esse comportamento do empregado, do colaborador, acaba atingindo um cliente que também acaba cometendo dano moral, né? Embora não seja a nossa pauta hoje, Mas entra um pouquinho porque Acontece. é interessante, na hora que falar do cliente também, porque é uma rede de contaminação, né? Sim. Então, Ainda mais para salão, né? Nesse caso, principalmente na difamação silenciosa que ocorre através do WhatsApp. Nesse caso, é mais difícil ainda que o empregador, que a empresa fique sabendo. E muitas vezes essa difamação ela ocorre de uma forma tão prejudicial que às vezes o empregador nem sabe porque está sofrendo aquele dano, de onde ele surgiu. Muitas vezes nem é possível provar. Esse é um ponto sensível, a gente sempre fala. Seja para o empregado, embora a gente atue, né? A nossa experiência já à frente de empresas, né? Na defesa de empresas e tudo mais. Evidentemente que há casos ali, né? Excepcionais que a gente acaba atuando a favor do empregado também. Mas a gente observa que sempre tem essa questão do empregado não observar o que o comportamento dele está causando um dano. E mais, como provar, né? Porque as duas partes ficam refém da prova, quando entra na questão de prova. Sim. O X da questão, principalmente quando a gente fala em dano, na Justiça do Trabalho, né, que é o que a gente está especificando aqui, o que não for muito bem provado, ele acaba ali, tá? Tanto por prova testemunhal, quanto por prova documental. Então, toda vez que a gente for levantar essa lebre de colocar um dano dentro de um processo do trabalho, você saiba que você vai ter que estar muito bem embasado. E não é muito bem embasado. Você trouxe testemunha? Trouxe. Mas cadê a prova documental? Eu só trouxe prova documental, mas cadê sua testemunha? E os juízes, eles muitas vezes, eles deixam até de acatar isso preliminarmente mesmo, ali na mesa, porque você não consegue comprovar. Que é algo muito sério, né? É muito sério. Então, assim, sério. quando você olha,
olha... A indenização é alta. E é uma responsabilidade grande, né, para o magistrado. Porque imagina, ele recebe ali uma denúncia, e a gente sabe que, infelizmente, como, né, tudo acontece no mundo todo, né, nem em questão de Brasil isso, a gente sabe que tem essa questão de muitas, né, falsos testemunhos, e verdades e tudo mais. Aliás, o que nós estávamos falando aqui agora em relação até ao comportamento do colaborador e, eventualmente, de um cliente, né, que fica ali insatisfeito com o serviço e sai difamando a empresa ali, criando inverdades. Mas é uma responsabilidade muito grande, é pesado, né? Imagina, você recebe na mesa para condenar uma pessoa por um assédio moral, né? Tanto quanto o assédio sexual também, que é um assunto que fica para um outro dia, essa pauta, a gente volta nesse assunto. A gente volta, porque eu adoro o dano. Falou em dano, eu tô aqui. Mas é sensível, né? Ele vai decidir ali se a pessoa cometeu ou não cometeu um assédio. Então, assim, você precisa olhar a realidade, né? Não é só a questão do documento, mas você precisa, como a Ivana falou, tá muito bem embasado, né? E essa parte sensível, aliás, aí eu vou até jogar aqui uma pergunta pra Aninha. Que é, o que você fala para um cliente? Como você orienta um cliente quando ele tá diante de uma situação como essa? Ele chega e fala, olha, Ana, tá tendo uma denúncia aqui interna, a gente sabe que nem todas as empresas têm um canal de denúncia, né? Não tem essa estrutura toda, às vezes tem empresa um pouco menor, e, enfim. Mas eles certamente levam para você e falam, olha, houve uma reclamação na diretoria, houve uma reclamação. Como que você lida com isso? Como que você orienta para prosseguir depois dessa etapa? Então, depende muito da situação. A gente entra naquele depende, né? Mas é chamar a parte envolvida e colher o máximo de informação. Então, a pessoa que está denunciando, se ela deu as caras, né? Se ela está denunciando diretamente, se a empresa não tem um canal e não foi de forma anônima, se a gente tem uma pessoa que de fato está ali fazendo a reclamação, de novo, colher o máximo de informação e entender todo o contexto. Então, dentro desse contexto, entender se tem testemunha, né? O que aconteceu, qual a gravidade disso, como que a pessoa se sente. Porque tem que existir esse acolhimento primeiro para a pessoa. Com certeza. E depois descobrir mais dos fatos. E dentro disso, dos fatos... Alô? Gabriel, Ivana, a gente volta para isso, né? Volta pro direito. Porque, como RH, a gente tá ali para ser esse canal mesmo, né? A gente dá orientação para a empresa, a gente dá orientação muitas vezes para o empregado também, mas numa situação que foge do normal, uma situação que estão vindo denunciar alguma coisa, a gente tem que ser muito cauteloso, né? Na tomada de decisão. O cuidado é isso. E até por isso, né, que a gente estava entrando naquela parte preventiva, né? Anterior para mitigar o risco, porque o risco nunca vai deixar de acontecer. É justamente fazer toda essa parte que as empresas, elas não acham que vale a pena investir, sabe? É uma política de treinamento, ou seja, é toda uma estruturação justamente porque essa nova geração não é igual à geração antiga. Não que aí você aguentava muito mais, trabalhava muito mais, engolia muito mais sapo. Não é isso. É porque agora... Você tem que tomar muito cuidado até com as palavras que você fala, porque qualquer coisinha pode ser levado... O mercado de trabalho mudou. Interpretado, então, né? O mercado de trabalho mudou, você tem muito mais acesso a formas de prova, que também antigamente não se tinha. Não tinha. E você tem muito mais empregabilidade, né? Apesar da gente falar dos desafios, claro, né? Momentos ali em que há um aumento nas vagas de emprego, enfim, e diminuição, mas... Antes também tinha isso, né? Não é uma coisa que eu passei, nem você com certeza, né? Talvez nossos tataravós aí. Mas assim, eles entravam numa empresa e passavam 15, 20 anos, assim, no mínimo, né? É sobre isso. Hoje já não existe esse turnover aí que a gente fala. É muito, muito assustador. Aí as pessoas falam, eu não vou me submeter. Não é nem a questão de submeter, mas ao que você está se submetendo? Né? Porque não é qualquer coisa que vai ser um assédio. É igual nós estávamos conversando aqui antes até, né, dessa discussão, de começar. Quanto eu tenho que contar de coisas que aconteceram comigo ruins para eu falar que é um assédio? Peraí. O que você está sofrendo? Não existe um marco, né? Não existe, eu vou, por exemplo, pagar um adicional de transferência para quantos quilômetros se alguém for morar? Não existe, gente. É tudo questão de interpretação. A gente ter o bom senso, tanto o empregador também, quanto o empregado, de ter o bom senso de chegar e falar, espera aí, o que é que está acontecendo aqui? Ele está me pedindo para cumprir metas? Gente, é comum pedir para um empregado cumprir metas. Mas espera aí, essas metas são abusivas? Essa meta é impossível? Como elas são cobradas, Exato. Né? Essa diferença tem que ser equilibrada, porque senão tudo vira assédio, aí ninguém trabalha. Aí não tem mais empresa, não tem mais emprego, a economia vai pro buraco, ou seja, né? É um assunto muito... efeito dominó, pra ser muito debatido, assim, muito mesmo. Não, tem muita coisa pra gente falar, inclusive dava pra gente, seguir horas aqui.
E até pelas experiências, né? Sim, ainda sobre esse tema, eu acho que uma coisa que pode gerar até uma ansiedade da empresa resolver logo a situação é que existe, de fato, um direcionamento jurídico de que quanto antes você der uma advertência, por exemplo, melhor. Então, mais perto do fato. E acho que por isso que muitas empresas, às vezes, se perdem também, né? Sim. Então, eu tenho que advertir logo porque aconteceu agora, então eu tenho que dar advertência, suspensão, ou seja lá qual for a punição, sem colher todas as informações. Por isso que eu trago, quando o assunto é assédio, é colher informação, tem que ter a cautela na tomada de decisão. Ou seja, é reagir, não pode deixar de Exato. agir, né? Tem que reagir, mas não de modo atabalhoado ali, né? Saindo ali, Exatamente. debatendo, querendo já resolver a qualquer custo, né? Sim. Tem que ter um planejamento, tem que ser estratégico. Exatamente. E o RH é Senão primordial para isso. você pode, né, ter uma injustiça ali, acabar dando advertência para alguém que realmente os fatos não coincidem com aquilo que foi dito. Então Aí tem seria que... um dano, Também. né? Porque aí foi errado, entende? Exatamente. Como é muito... Acrescentando aí, nessa questão que você está falando, é importante porque, normalmente, a advertência, ela é a forma de prejudicar menos o funcionário, né? Sem que você tenha que dar suspensão. Muitas vezes, o empregador recorre à advertência justamente para ele não deixar de ganhar os 2, 3 dias trabalhados, que seria no caso da suspensão, né? É legítimo. É divertir legítimo, a chance, exatamente, isso. E às vezes só para trazer uma clareza de que realmente ele foi insubordinado, alguma coisa do tipo. E é o que eu falei para você, muitas vezes ele contraria isso para ele próprio, trazendo e difamando a empresa, quando ele acha que ele foi vítima de um uma injustiça, assédio, né? Às vezes de assédio, ele quer dizer que foi um assédio, né? Quando, na verdade, o próprio empregador está apenas dando uma advertência para não tirar do salário dele aí uma suspensão de 3 dias. Tem até uma empatia ali, né? De procurar cuidar da relação, né? Sim. Aliás, eu acho que esse é um ponto interessante. E a gente fala muito sobre isso, né? Mesmo quando chega ali uma nova empresa que ainda não conhece a nossa cultura, né? Como que a gente trabalha no escritório, a gente costuma falar, olha, aqui vamos deixar essa mentalidade de que os empresários são as vítimas do sistema, embora a gente saiba, evidentemente, que tem alguns recortes, que a justiça trabalhista, ela tem uma preocupação a mais com os empregados, porque, de modo geral, eles estão na mesa colocados de uma forma, como posso dizer... Tempo suficiente, menos né? favorável para ele negociar, né? Ele tem que aceitar, mas não é sempre assim, não é em toda empresa que é assim, não é todo porte de empresa que é assim, e a gente costuma falar, olha, nem vítima, né? Nem céu, nem inferno, né? Nem vítima, nem como posso dizer ali, o Algoz, né? o algoz, Nem isso é algoz. palavra bonita, é isso. Nem o vilão, algoz. né? Porque é isso, é uma relação mútua, né? Um depende do outro, a empresa para crescer e Exatamente. funcionar depende do colaborador. Exatamente. E o empregador, ele tem que se posicionar e ele tem que entender o tempo inteiro que ele é a parte forte. Muitas vezes ele pode mesmo estar engessado, ele pode estar sem poder agir, ou ele pode estar se sentindo prejudicado, mas ele não pode agir e demonstrar isso. Então, e nesse caso, ainda não querendo prejudicar o funcionário, que ele parte para a advertência. É isso. E é uma chance, né? Como o Gabriel falou, a advertência, na verdade, ela é vista de forma negativa, muitas vezes, né? Ela é vista de forma É negativa. desconfortável, ninguém quer ser É advertido. desconfortável, é tipo, Ninguém- perdi minha ficha limpa. o né? empregador não quer Agora eu não advertir. tenho mais a ficha limpa. Também o empregador também não quer advertir, quer. mas tem que entender também, ter um outro olhar, né? Mudar essa perspectiva. Falar assim, nossa, eu tô tendo uma chance aqui de melhorar, de melhoria, meu empregador tá me dando essa chance. Mas, gente, pra mudar essa mentalidade, eu acho que é quase... Vou até usar a palavra impossível. Assim, Não, então, agora. mudar a mentalidade. Você falou algo super interessante, que é até uma pergunta que eu queria fazer pra Ana, que é em relação aos treinamentos, né? Porque, assim, existem hoje uma série de formas de se adequar e tentar propagar essa cultura, né? Uma cultura menos assediosa, uma cultura mais consciente de ambas as partes, né? E como que você lida com isso, Ana? Porque eu sei que você leva esse tipo de treinamento, você trabalha com esse tipo de treinamento. Como que funciona? Como que você vê a aplicação dele? Primeiro, na verdade, quando eu chego nas empresas, a maioria não tem nenhum manual claro, né? Então, por mais que tenha muitas coisas que são óbvias, o óbvio ele precisa ser dito. Então, no manual estar claro o que é uma penalidade grave para a empresa, quais são as penalidades aplicáveis, a ordem, né? O que é gravíssimo, como que a empresa atua, se tem um comitê interno que vai trabalhar, apurar os fatos, como que isso funciona. Acho que esse é o primeiro passo. Então, quando eu entro na empresa, é entender se dentro dela existem manuais que estão deixando claro qual que é a conduta da empresa mediante uma situação. Inclusive para quem ela reporta. Para quem eu falo? É para Exato. RH ou vai ter uma ouvidoria à parte, né? Como que Exato. funciona? Não tem uma ouvidoria, é só por meio da RH? Com quem que eu falo? Né? Quem é um canal aberto, não é? Eu consigo me manter anônimo? Então, esse é o primeiro passo. E aí, depois, é fazer treinamento em cima disso.
né? Então, treinar a empresa do que as pessoas podem, o que a empresa, como que a empresa vê determinadas situações, de novo, né? Quais são as penalidades e trazer essa clareza em forma de treinamento, porque uma coisa é você ter escrito, outra coisa é você verbalizar e reforçar isso dentro da cultura. O que a empresa acha inadmissível? O que a empresa aprova? Então, esse reforço em treinamento é importante, tanto no momento que o funcionário está entrando na empresa, quanto você ter algumas manutenções desse treinamento é super importante. É algo a longo prazo, né? A longo prazo. Para né? disseminar. Tudo que é repetido é aprendido, né? A gente não... Isso. E aí, essa Parte questão disso. da advertência, de como o funcionário encara uma advertência, isso pode ser trabalhado ao longo desses reforços, né? Sim. Então, para que serviu a advertência? Então, a gente não quis, e aí a gente volta naquilo, a gente não quis dar uma penalidade mais grave, a gente não quis prejudicar de alguma forma, mas era necessário que fosse registrado e era necessário que esse funcionário entendesse a gravidade. Então, é trazer essa clareza. Eu acho que essa comunicação, quanto mais clara, quanto mais transparente a empresa é, né, com com o que ela faz, como que ela atua, melhor é, porque aí tende ao funcionário ter uma empatia também, né? Não falo 100%, não falo em todos os casos, Não dá. mas conforme você vai reforçando isso e trazendo o ponto de vista da empresa, o funcionário, ele atende a entender mais. Parece que assim, a regra é como até um relacionamento pessoal, né? É a comunicação, né? Quanto melhor se dá essa comunicação, as Mais partes fácil a melhor, relação né? Fica. A coisa flui. Mas- Ana, Perla, é assim, é o primeiro episódio oficial, real. Vocês abriram. Mas o primeiro não, mas eu já tô aqui pensando em fazer assim, o DSFL da madrugada, sabe assim? Nossa. Uma taça de vinho aqui, assim, a gente vai passar A horas. gente podia fazer um bate-bola de várias situações de assédio, Gente, pra eu entender se é, amo. se não é. Bom, trabalhista pra mim é minha paixão, né? Apesar de eu atuar em várias áreas dentro do escritório, é óbvio que trabalhista, assim, tá no topo. Trabalhista tá no topo. Eu falaria de 1 milhão de assuntos aqui. A gente vai até fazer uma enquete depois. Quais assuntos vocês querem que traga pra cá? Com Porque certeza. A gente traz todos. Agora eu tenho uma pergunta. Lá muito vai. séria. Ok. Por que a mulher advogada, né? A advogada, no caso, trabalhista, de terno caque fica elegante e o homem não? Ah, pronto. Eu não vou nem falar onde você tem que ir pra ver essas peças aí, porque olha. Essa é a lenda, né? Que o advogado trabalhista homem é um terno laranja. Costuma usar gravata de crochê também. Eu já vi. Eu acho estiloso. Eu já vi. Eu queria entender de onde vem esse preconceito. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos fazer um Ana, episódio Perla. de moda, né? Moda pro advogado. Não. Como Também. se vestir? Dentro do fórum, principalmente. Porque juiz tem mania ainda de mandar você sair da sala se você não estiver bem vestido. Ele estiver adequadamente trajado, mas tá Exatamente. certo, é isso mesmo. Eu sou favorável a isso. Só não acho que deve ter boicote. Eu vou te pra dar um gravata terno amarela. caque. Eu quero que você use, eu faço questão. Obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite, aceitado inaugurar com a gente aqui. Também somos inexperientes, pelo menos em termos de podcast, né? Aliás, a Ana Ela já tem domina, podcast. ela já tem uns canais. Aliás, quem puder, segue a Ana também. Você quer deixar aqui o seu arroba? É assim que fala, né? Como que é com o seu arroba pra poder te seguir? Aí tem que saber o meu sobrenome. Eu vou falar do jeito que escreve pra ficar Tá mais bom. fácil, que é o Arnaldi _Ana. Esse é o meu. E o ARN _assessoria, que é o da RN. Legal. Muito conteúdo legal, gente. Segue, porque tem muito conteúdo explicativo, tanto para empresa quanto para empregados. Exatamente. A gente De também novo, abarca muita esses dois gratidão, pontos. muito obrigada a vocês. Obrigada, Ana, você também. Foi um prazer. Foi um prazer Estamos receber aí. você, Perla. Um prazer mesmo. E Obrigada. trazer esse seu olhar, assim, de empresária, principalmente nesse ramo, que além de ser muito competitivo, né? A gente sabe. Sim. É muito desafiador, porque nós trabalhamos para você, né? De alguma forma. E foi muito enriquecedor trazer a sua experiência aqui para disseminar entre nossos ouvintes, também nossos colegas, todo mundo que vai assistir isso aqui. Então, A gente parece meio parcial até em falar, né? Do trabalho Sim, e da Ana. Sim. Mas assim, aliás, somos muito bem-aventurados, porque os nossos clientes são os melhores, né? São clientes assim, que Óbvio. realmente. Vocês são Os meus excelentes, também. vocês dão um suporte que a gente precisa em todos os aspectos. Então não deixam a desejar. Eu sou feliz por ter vocês na minha vida, que tem me ajudado muito e eu tenho Obrigada. aprendido cada dia mais com vocês. E a orientação de vocês é indispensável, é fundamental e sempre, sempre ajuda, sempre é importante, porque com a orientação de vocês, eu já deixei de vacilar, vou dizer dessa forma, em alguns aspectos dentro do meu estabelecimento, dentro da minha atividade. Eu detalhes, acho que né? donos de salão de beleza, se quiser conhecer essa dupla aqui, vai ser... Vamos colocar a Perla pra fazer todo início e final do nosso vamos, podcast. porque eu adorei. Maravilhosa. Ou a gente grava, a gente deixa esse aqui gravado e vai replicando. replicando. nos- Maravilhosa. Eu ia pegar um gancho, mas não tem nem o que falar depois disso. Maravilhosa. Muito Obrigada, obrigada, gente. gente. É, Obrigada pelo obrigado. convite, são maravilhosos.
Bom, obrigado a todos, obrigado por quem nos ouviu, né? Desse primeiro episódio. E acompanhe-nos, que vamos ter muito mais, né? Vamos. Videocasts. Então, pra quem nos ouviu também no podcast, não acompanhou em vídeo, tem também o vídeo. Tem. Né? E quem estiver aí no trânsito e da próxima quiser nos ouvir aí durante, né, Estamos sempre à a disposição. hora do rush. É só nos seguir também no podcast. Obrigada, Maravilhoso. gente. Um beijo pra todo Um mundo. abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada.